Olá, Sol entra no signo de Escorpião, dia 23 de outubro de 2025, às 0 horas e 51 minutos para São Paulo, Brasil. O mapa abre esse ciclo, né? Terá 30 dias, e o mapa abre no ascendente Leão. Leão é um signo criativo, de um impulso e a vontade de fazer o seu melhor, a vontade e o poder de criar, de ser criativo, de manter a sua autenticidade, a alegria, a leveza, a brincadeira, a dinâmica. Então, é um ciclo bastante interessante, bastante criativo e de um impulso transformador. O Sol está na terceira casa, na casa de Gêmeos, é uma casa das mutações mutáveis, das comunicações, da aprendizagem, e as comunicações e aprendizagens nós mudamos à medida que nós agregamos mais conhecimentos. Então, nós ampliamos a consciência e vamos mudando. A terceira casa está iniciando em Libra. Libra traz o impulso novo, traz o impulso de harmonia, de beleza, de equidade, de um aspecto social, de uma integração. O signo de Libra é um signo de ar, traz uma inteligência muito grande. E o Sol em Escorpião, ele traz a mudança, a transformação, a transmutação. E ele fixa os seus valores, né? E ele busca profundidade. O Sol está numa quadratura em P, né? Num grande desafio entre Júpiter e Plutão, que estão em oposições. E o Sol aí está sendo desafiado a buscar conteúdos de expansão, de sabedoria, de amor, de um conhecimento, dessa humanidade, dessa totalidade, né, que representa a 12ª casa. Em Câncer, a 12ª casa, ela traz essa as origens, né? As raízes originais, a ancestralidade, a família, esses valores, que são conteúdos também que podem emergir do nosso inconsciente, dos nossos sonhos, e também sentimentos, emoções que estão ocultas, né? Então, o Sol também com Plutão está fazendo um ajuste, uma quadratura, uma retificação de que as pessoas devem trazer as transformações dos novos padrões e os valores que Plutão em Aquário traz. Ele vem plasmar a fraternidade, a liberdade, a igualdade para todos. Então, esses aspectos, eles estão desafiando essa transmutação, essas mudanças de um novo processo, de um início e de fixar esses novos valores. Então, o Sol, ele está muito ativado para trazer e também para comunicar, para ensinar esses novos valores, esses novos padrões. E também nós podemos pensar num conhecimento, numa aprendizagem, numa comunicação mais amorosa, né? Num amor onde traz também a sabedoria, ensinar esse conhecimento maior. E as leis também da natureza, as leis do amor, né, as leis cósmicas, para o ser humano ter, vamos dizer assim, uma contemplação da natureza,
para aprender com essa natureza, esses ritmos que a natureza nos mostra e nos coloca de uma forma tão bela e tão sutil. Então, o Sol, fazendo aqui um quincons que continuam esse iode, esse dedo de Deus, né? Uma oportunidade que ele traz entre Saturno e Netuno, que estão em peixes. Netuno está quase entrando aí, mas um dia ele está completamente retrógrado em peixes, seu domicílio, né? Revendo os seus processos, os seus valores e trazendo essa totalidade. Na oitava casa, isso significa transformações, transmutações. A cabeça de dragão está lá, então é por onde também nós temos que ter essa consciência que devemos nos transformar para um olhar de totalidade, né, para buscar aí essa contribuição, essa colaboração com a natureza, essa integração, entender o que é isso. E é um ponto também que o Sol, ele mobiliza um conhecimento, vamos dizer assim, de uma síntese, né, de uma compreensão maior, de uma compreensão mais distanciada, porque quando estamos distante, e que também é uma visão de águia da oitava casa, né? É, a águia, numa altitude maior, ela tem uma visão ampla e ela consegue ir direto ao ponto, né? Fazer a sua síntese no seu objetivo. E tem um aspecto também da águia que nós podemos dizer que ela tem um foco, uma meta superior, porque ela voa em direção ao sol. Então, esse entrar, né, esse olhar para essa luz maior e buscar esse conhecimento, essa capacidade do sol, do fogo, de nos transformar, transmutar para um processo de ampliação de consciência e de evolução. O Sol também faz um quincons com Urano na 10ª casa. Urano, ele também traz um conhecimento, uma inovação, uma renovação, ele traz um conhecimento superior, ele é uma oitava acima de Mercúrio, que Mercúrio é o conhecimento, né? E que é o regente da 3ª casa também. Então, isso em termos de 10ª casa de liderança, de grupos sociais, de evolução, isso é uma grande oportunidade que nós temos de do Sol Escorpião trazer novos padrões de uma compreensão maior, de poder ter essa síntese intuitiva, profunda, descer na sombra, né? Descer nas nossas entranhas, olhar para as nossas mazelas, as nossas sombras e trazer a luz e poder transformar. E transformar por si, de uma forma individual, mas com a consciência que está contribuindo com o coletivo, com a humanidade de uma forma maior. E esse sextil de Urano com Saturno e Netuno também é uma fluência onde as transformações atuam nas lideranças, né, na evolução, nessa visão estratégica que é a 10ª casa. Então, essa é uma grande oportunidade que nós vamos ter nesse ciclo do Sol em Escorpião, porque o início, ele marca a tônica no seu processo. Nós temos aqui um grande triângulo de trígonos no signo de água e nas casas de água. Então, isso está bastante interessante para elaborar e transformar os sentimentos, as emoções, a família, a mãe, a ancestralidade, as raízes originais ancestrais, né? Fazer essas transformações aqui na oitava casa, com essa totalidade,
né? Contribuir para que essa humanidade tenha uma ampliação de consciência e possa trabalhar dentro de um sistema mais colaborativo, de cooperação, de contribuição entre os seres vivos, né? Entre a natureza de uma forma geral, que os reinos pertencem à Terra, né? E que nós pertencemos a ela também, que é o reino mineral, vegetal, animal e o homem, o hominal, né? Então, esse é um caminho que nós temos que nos transformar e começar a dimensionar as nossas ações. Então, essa coerência daquilo que nós pensamos, sentimos, agimos e também falamos. Então, é um momento muito importante para integrar esses aspectos. E cada grãozinho que nós percebemos das nossas sombras, se nós diluímos, dissolvemos, né? Netuno também tem essa função de dissolução. Saturno integra no sentido da estrutura adequada, da solidez, de uma inteligência, de uma estratégia, e Netuno traz um aspecto maior, ele dissolve a separatividade, ele dissolve, vamos dizer assim, o egoísmo para poder colocar aí o amor incondicional, o amor universal, essa totalidade. Então, é um trabalho que temos que construir, lembrando que Saturno e Netuno estão retrógrados, finalizando o ciclo de peixes para poder ir para Áries no novo ciclo e trazer novos padrões de comportamento, de pensamento e de sentimentos. Então, esse grande trígono, né, com Júpiter na 12ª casa em Câncer também ativa aí essa originalidade, essa totalidade, e trazendo uma expansão, e trazendo também um amor e sabedoria. Júpiter faz também um trígono aqui com a Lua, Mercúrio e Marte e Lilith na 4ª casa, no signo de Escorpião. Então, aqui nós temos um ponto focal, né, de a Lua na casa dela, representando os sentimentos, o feminino, a mãe, a mulher, o Sol também em Escorpião, mas não está em conjunção mais, trazendo esse princípio do eu sou, né, do ego, o Marte representando aí o princípio masculino. Então, nós temos a Lua e Marte, Lilith, que também é um aspecto excluído, né, rejeitado do ponto de vista da astrologia da personalidade e do ponto de vista da astrologia da alma, é um aspecto criativo, é um ponto de força. Então, nós podemos dizer que Marte, Lua, Lilith, aqui nessa grande conjunção, eles estão aqui fazendo um aspecto de síntese, de integração, de transmutação, de transformações dos princípios masculino e feminino. Marte também Escorpião representa um aspecto da alma, de uma alma profunda, de uma visão cirúrgica, de direto ao ponto e poder fazer as transformações. Então, por exemplo, é um médico cirurgião que consegue ir na questão de um abscesso, de um tumor, de uma necessidade lá de fazer um reajuste, uma transformação para que você mude e cure a pessoa. Então, nós podemos também ter essa visão estratégica, cirúrgica, e no ponto psicológico, um ponto emocional que nós precisamos transmutar e transformar. Mercúrio em Escorpião, ele tem um aspecto muito sutil, delicado e profundo,
de ter uma comunicação, de ter uma visão, de ter uma ajuda para essas transformações. Então, aí nós temos também uma bênção, né? Nós temos uma ajuda extra para poder sintetizar, compreender e transmutar tanto as ações do princípio masculino, do feminino, das comunicações e tudo aquilo que representa uma exclusão, que representa algo que nos produz a separatividade, o egoísmo. Então, na quarta casa, isso nós podemos dizer que há uma transformação também dessas raízes ancestrais, dessas originalidades da nossa família e da mãe também e das mulheres. Então é um momento muito rico para se libertar, para deixar ir esses padrões antigos ou arcaicos que aprisionam o feminino para não ser criativo, impulsionador de um novo momento, de uma nova vida. Em oposição ao Urano, esses aspectos, ele traz aí uma libertação, ele traz uma visão estratégica de esse olhar aonde teremos que inovar, aplicar as leis do universo, as leis da natureza, as leis do amor. Lembrando que Mercúrio e Urano têm um aspecto comum. Mercúrio traz a comunicação mais cotidiana, primitiva, intuitiva, e Urano é a oitava superior, um conhecimento maior, mais amplo, mais profundo, mais sutil e traz também o aspecto da telepatia. Então, quando Mercúrio e Urano estão conectados, podemos dizer que temos a possibilidade aí de ter muitas telepatias, de pensar acontecer, de mandar recado, pensar em alguém, a pessoa entender e já vir com as respostas. Então, isso é muito oportuno e com muitas possibilidades. E temos aí esse trígono também de Urano e Plutão, que ele já está um tempo junto e vai continuar, né? Entre a 10ª casa e a 6ª casa, o cotidiano, uma fluência. À medida que Plutão vai implementando os seus valores, a liberdade, a fraternidade, a igualdade para todos, com uma visão de universalidade, dessa unidade da Terra, e isso vai facilitando um olhar das lideranças, das direções ou da família, da pessoa que coordena essa família ou que coordena um estado, um país, uma cidade. Então, as lideranças podem estar muito mais suscetíveis às necessidades de realizar o seu verdadeiro trabalho social, seu trabalho coletivo, que é o que vai vamos dizer assim, fazer bem ao maior número de pessoas, né? E quanto melhor as pessoas estão, mais produções, mais evoluções, mais bem-estar e qualidade de vida para todos, né? Com igualdade, que isso é muito importante. Urano está voltando também para o signo de Touro, refazendo aí as suas questões com a matéria, com os recursos materiais, com os valores também pessoais, que isso vai trazendo e implantando um novo paradigma. Temos também esse sextil, né, de Saturno e Netuno com Plutão. À medida que as transformações ocorrem, isso pode ser aplicado tanto na
no cotidiano quanto nos relacionamentos, porque Plutão aí está bem na cúspide da sexta para a sétima casa. Então, os processos pessoais e os processos sociais, eles possam ser um pouco mais fluidos, responsáveis, estruturados, e também dissolver a separatividade para poder ter essa visão de um amor maior, de aplicar um amor incondicional e coletivo. Vênus, hum, nesse mapa, ela não está fazendo nenhum aspecto, está na segunda casa, está na casa dela, e no signo de Libra, que também é sua segunda regência. Então, Vênus está bem colocada, ela não está em aspecto, mas um cuidado, eu diria, com o corpo, com os recursos materiais, uma reflexão com os relacionamentos e com as corretas relações humanas, porque à medida que tenhamos uma correta relação humana ou as relações humanas com o outro, consigo mesmo e com o outro, tudo pode ser muito mais fluido. Então, esse ascendente de impulsos criativos, de leveza, de alegria, de um lado lúdico, da brincadeira, isso pode ser leve, porém sério, com qualidade e com responsabilidade, né? Então, é esse o nosso ciclo. Eu acho que eu já falei quase todos os aspectos, então eu deixo aqui meu beijo de luz para todos que ouviram até o final, um beijo de luz para para a humanidade. Um forte abraço a todos. Peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, que o YouTube agora gosta muito e isso ajuda o canal a crescer e levar esses conhecimentos de ampliação de consciência e de evolução para mais pessoas. Tchau, tchau.